Você já imaginou morrer e Jesus te mostrar o fim dos Estados Unidos em 3 apagões apocalípticos? Antes do arrebatamento? No relato de hoje, um ex-militar morre por 12 minutos e volta com uma revelação chocante. Milhões de cristãos vão morrer achando que seriam levados, mas serão deixados. Um aviso urgente do céu que você não pode ignorar. Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, para juntos espalharmos esse alerta. Meu nome é Ezequiel Carter, tenho 48 anos e sou ex-militar dos Estados Unidos. Servi por quase 2 décadas em zonas de guerra: Afeganistão, Iraque, Somália. Depois que saí do exército, tentei viver uma vida normal em Boise, Idaho, longe do barulho dos helicópteros, das sirenes e dos fantasmas que nunca me deixaram em paz. Nunca fui o tipo de homem que se emociona fácil. Vi mais mortes do que qualquer ser humano deveria. A maioria das noites eu dormia com uma arma carregada ao lado da cama. E nas manhãs, a única coisa que me mantinha de pé era o café e a rotina. Nunca me interessei por religião. Se Deus existia, por que deixava o mundo do jeito que estava? Por que eu vi crianças sendo mortas por bombas que carregavam bandeiras de nações civilizadas? E por que tantos soldados como eu voltavam para casa em pedaços, por dentro e por fora? Mas tudo mudou no dia 12 de agosto de 2025. Às 11h14 da manhã, eu estava sentado no sofá tomando meu terceiro café, quando uma dor explodiu no meu peito. Não era uma dor comum. Era como se um punho de ferro esmagasse meu coração por dentro. Caí no chão. Tentei rastejar até o telefone, mas desmaiei antes de alcançar. Fui encontrado por minha vizinha, uma senhora que costumava trazer biscoitos nas tardes de domingo. Ela disse que ouviu o meu cachorro uivando sem parar e veio ver. Quando me encontraram, eu estava clinicamente morto, sem pulso, sem batimentos. Os paramédicos disseram que meu coração havia parado por quase 12 minutos. Durante esses 12 minutos, eu atravessei uma fronteira que nenhum ser humano deveria cruzar despreparado. Não vi túneis, nem luz suave. Vi trevas, um silêncio denso como concreto. E então, do meio daquela escuridão, veio uma voz que eu jamais esquecerei. Ezequiel, chegou a hora. Há algo que você precisa ver. Senti meu corpo sendo arrancado para fora de mim mesmo. Quando abri os olhos, olhos que não eram físicos, mas espirituais, eu estava acima da terra, flutuando no espaço, olhando para o planeta como uma lâmpada suspensa no vazio. E do lado esquerdo, ele estava lá, Jesus. Mas não era o Jesus das igrejas modernas. Não era o homem frágil dos vitrais. Ele brilhava como fogo, com olhos como tochas e uma presença que rasgava qualquer resistência. Quando ele olhou para mim, senti todas as minhas dúvidas, arrogâncias e feridas se dissolverem. Era como ser invadido por uma verdade que não pede permissão para entrar. E antes que eu dissesse uma palavra, ele falou com uma voz que parecia conter o som de 1000 trovões. Você morreu para ver o que está vindo, e vai voltar para avisar. Muitos acham que serão levados no arrebatamento, mas morrerão antes, e morrerão despreparados. Eu tremi, senti medo, medo de verdade. Foi ali que ele me mostrou a primeira escuridão. A visão me lançou como um raio sobre uma paisagem que eu reconheci de imediato, o território inteiro dos Estados Unidos. Era como se eu estivesse orbitando acima do país, mas com uma visão perfeita de cada estado, cada cidade, cada estrada. As luzes urbanas brilhavam como uma rede nervosa viva, pulsando em tempo real. Jesus apontou com a mão. Olhe para o oeste. Foi aí que tudo começou. Do Pacífico até as Montanhas Rochosas, uma cortina negra começou a se estender. Não era nuvem, não era fumaça, era trevas puras. Um breu espesso, como se alguém estivesse apagando o país com uma tinta sobrenatural. O primeiro apagão acontecerá no dia 21 de dezembro de 2025. Ele disse, às 3h33 da manhã, horário do Pacífico. E não será um simples blackout. Será o pulso inicial do juízo. Então vi como tudo acontecia, em cenas que pareciam mais reais do que qualquer lembrança minha da guerra. O céu começou a brilhar com auroras verdes e vermelhas, sobre cidades como Los Angeles, San Diego, Phoenix, Las Vegas. Pessoas saíam de casa para filmar os céus, sem saber que aquelas luzes eram o aviso final. Então, em um único segundo,
O silêncio caiu. Tudo apagou. A eletricidade morreu. Cada tela, cada lâmpada, cada motor. Carros pararam no meio das rodovias. Aviões que sobrevoavam a costa caíram no oceano. Hospitais escureceram. Postos de gasolina, caixas eletrônicos, redes de água. Tudo parou. Jesus me mostrou os detalhes com dor nos olhos. O homem confiou na tecnologia, mas desprezou a fonte da vida. Agora verá que nada disso pode salvá-lo. Assisti enquanto centenas de milhares de vidas se apagavam em apenas 24 horas. Diabéticos sem insulina, pessoas presas em elevadores, recém-nascidos sem incubadoras, homens gritando por socorro e ninguém ouvindo. Mas o mais chocante ainda estava por vir. Vi igrejas inteiras sendo pegas de surpresa, pastores rindo de teorias da conspiração, dias antes, agora desesperados, tentando acalmar fiéis no escuro. Crentes sem velas, sem água, sem fé sólida. Vi cristãos implorando para serem arrebatados, mas o céu estava silencioso. Eles esperavam ser tirados, mas não se prepararam para permanecer. Eu os chamei, mas zombaram. Jesus me mostrou alguns lares diferentes. Famílias simples, com carros antigos dos anos 70, fogões a lenha e rádios movidos a manivela. Eles tinham ouvido avisos em sonhos. Tinham estocado comida, água, Bíblia. E naquele breu absoluto, eles eram como faróis em meio à tormenta. Vi uma congregação em Utah que usava lampiões e lenha para receber centenas de pessoas em sua igreja. Ali havia oração, alimento e ordem. Jesus me olhou e disse: "É isso que eu chamo de noiva vigilante." Não foram perfeitos, mas me ouviram. O impacto dessa primeira escuridão foi mais do que físico, foi espiritual. O país inteiro caiu de joelhos, mas nem todos se curvaram a Deus. Muitos se revoltaram, culparam o governo, gritaram por respostas humanas. Ezequiel, ele disse com voz grave, essa escuridão é só a primeira. Muitos morrerão sem saber que isso é o prenúncio do arrebatamento. Senti meu espírito tremer. Eu queria gritar, avisar, voltar, fazer algo. Mas antes que eu pudesse pedir, Jesus disse, ainda não acabou. Agora você verá o que virá depois, quando os homens se tornarem as trevas que antes os rodeavam. Jesus tocou meu ombro, e num instante a visão mudou. Agora, não era mais o céu que ameaçava a terra, mas os próprios homens. A segunda escuridão virá em 21 de agosto de 2026, à meia-noite exata, horário do leste, ele disse, com uma firmeza que fazia o próprio ar ao redor vibrar. Diante de mim, o mapa da costa leste dos Estados Unidos se estendia como uma veia viva, iluminada por milhões de pontos. Cidades como Nova York, Washington, Boston, Atlanta, Miami, todas brilhavam, até que o inimigo atacou de dentro. O que eu vi me tirou o fôlego. Não era natural, era proposital, calculado, satânico. Grupos ocultos, que Jesus chamou de instrumentos da besta, surgiam em silêncio. Hackers, sabotadores, células terroristas infiltradas em solo americano há anos. Todos agiram em sincronia. Era como uma coreografia do caos. À meia-noite exata, linhas de código se espalharam como veneno. Vi servidores explodindo em chamas, subestações sendo destruídas com precisão militar, explosões em 12 grandes cidades ao mesmo tempo, como se cada ponto vital da América estivesse sendo atacado por mãos invisíveis. Mas não eram invisíveis, eram humanas. Jesus falou com tristeza. Eles confiaram no sistema, não na rocha eterna, e agora verão a fraqueza do que construíram. As luzes se apagaram do Maine até o Texas. E o que veio depois foi pior que o escuro. Vi metrôs parando com milhares de pessoas presas no subsolo. Vi hospitais à beira do colapso, onde geradores falhavam e médicos choravam por não conseguir salvar ninguém. Vi mães implorando por ajuda com seus bebês morrendo de calor em apartamentos sem ventilação. Vi cidades inteiras transformadas em zonas de guerra em poucas horas. E desta vez, o medo não era pelo que vinha do céu, mas pelo que se escondia nas esquinas. Gangues armadas tomaram bairros. Milícias surgiram, tanto para proteger quanto para dominar. As forças policiais estavam cegas, sem comunicação, desorganizadas. Era como se os Estados Unidos, a maior potência do mundo,
tivessem voltado à Idade Média em um único suspiro. Vi crentes correndo para igrejas, mas encontrando as portas trancadas. Vi pastores escondidos, sem saber o que dizer. Vi cristãos armados, não com fé, mas com medo. E ouvi Jesus dizer: não basta crer em mim quando as luzes estão acesas. Quero ver quem me segue no escuro. Mas então, no meio de tudo isso, um farol surgiu. Jesus apontou para uma igreja em Richmond, Virgínia. Eles tinham aprendido com a primeira escuridão. Tinham comida, água, rádios analógicos, abrigo para 2000. Tinham médicos improvisados, grupos de oração e até defesas comunitárias organizadas com sabedoria e compaixão. Ali, a igreja não era um prédio, era uma cidade dentro da cidade. Essa é a diferença entre os que se preparam para sobreviver e os que se preparam para servir, disse Jesus. Vi gente chegando desesperada e sendo acolhida. Vi milagres acontecendo ali dentro, pessoas sendo curadas pela fé, comida se multiplicando, corações sendo restaurados. A presença de Deus naquele lugar era como um escudo invisível contra o caos lá fora. Mas mesmo com tudo isso, milhões não sobreviveram. Jesus me mostrou os números. Mais de 8 milhões de mortos em apenas 72 horas. Não apenas pelos apagões, pela fome, pelo frio, pelo medo, pela violência. E isso, ele disse, ainda não é o fim. É apenas o segundo selo. Eu não conseguia respirar. Cada cena que ele me mostrava era como um soco na alma. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele falou: o pior ainda está por vir, Ezequiel. A terceira escuridão não será local, não será humana, será final. Agora prepare-se. Se as duas primeiras escuridões me deixaram sem chão, o que Jesus me mostrou em seguida me fez desejar nunca ter voltado para este mundo. Ele não disse nada dessa vez. Apenas me olhou, com os olhos ardendo como fogo líquido. E quando ele tocou meu peito, eu fui lançado para a visão mais apocalíptica que um ser humano pode presenciar. Era 15 de janeiro de 2027. O relógio marcava 0000. E não havia lugar algum nos Estados Unidos onde a luz ainda brilhava. Não era uma região, não era uma cidade. Era todo o território continental, do Alasca à Flórida, de Nova York à Califórnia, do Texas às Dakotas. Trevas totais. Esta é a última, disse Jesus com voz embargada. E não haverá recuperação após ela, apenas revelação. Vi o céu se abrindo como um tecido rasgado, e uma tempestade solar 3 vezes mais violenta que a de 2025, irrompendo como um dragão flamejante em direção ao planeta. Foi como se o próprio Sol cuspisse ira sobre a Terra. Os satélites explodiram em órbita. Os aviões que ainda funcionavam caíram do céu como pedras. Todo o sistema eletrônico morreu em segundos. Até os sistemas preparados, protegidos e enterrados foram aniquilados. Mas não parou aí. Simultaneamente, milhares de ataques terroristas foram ativados dentro dos EUR. Explosões sincronizadas em postos de energia, refinarias, hospitais, redes de água, bases militares, centros de internet, estações de rádio e estações de trem. Desta vez, será guerra aberta, espiritual e humana. E muitos que achavam que estariam seguros cairão. Vi cristãos fervorosos caindo em desespero. Vi igrejas explodindo em chamas. Vi cidades se tornando valas comuns. Mas o que mais me partiu foi ver milhões de crentes que sempre esperaram pelo arrebatamento, morrendo sem entender por que ficaram para trás. Jesus então falou palavras que me atravessaram como uma espada. Não ficaram porque me rejeitaram, ficaram porque se enganaram. Me chamaram de Senhor com os lábios, mas negaram minha voz nas escolhas diárias. Acharam que bastava cantar hinos, mas nunca me obedeceram quando pedi preparação. Quando alertei, zombaram. Agora choram no escuro. Eu tremia, caí de joelhos naquela visão. E mesmo assim, ele me mostrou os detalhes mais duros. Vi o norte congelando, gente morrendo abraçada dentro de casas geladas. Vi o sul em colapso por falta d'água, crianças com os lábios rachados, chorando de sede. Vi hospitais transformados em necrotérios, com corpos empilhados e ninguém para enterrá-los. Vi farmácias destruídas, pessoas desesperadas por insulina, antibióticos, qualquer coisa.
30 milhões vão morrer, disse Jesus, e a maioria nem sequer entenderá que isso é o início do fim. Mas então, ele me mostrou algo diferente, algo impossível, algo santo, uma pequena comunidade no Missouri, que havia se preparado desde a primeira escuridão. Eles viviam como nos tempos antigos, mas com corações cheios da glória de Deus. Tinham poços manuais, hortas comunitárias, ferraria, carpintaria, moinhos de vento, casas feitas para resistir ao frio, famílias vivendo juntas, orando, vigiando. E o mais incrível, eles não apenas sobreviveram, eles floresceram. Jesus sorriu com ternura, lágrimas nos olhos. Esses são meus. Não porque guardaram comida, mas porque guardaram meu coração. Eles ouviram. Eles confiaram. Eles ensinarão os sobreviventes a reconstruir. Então, o tempo parou. A visão congelou. Tudo ao meu redor era silêncio. E Jesus falou algo que ficará marcado em minha alma até o último segundo da minha existência. Esta terceira escuridão marca o ponto de separação. Os que sobreviverem com fé serão testemunhas do maior mover de meu espírito desde o Pentecostes. Os que resistirem verão o avivamento final antes do arrebatamento. Mas os que zombaram já escolheram seu destino. Eu queria chorar, gritar, implorar, mas a única coisa que consegui fazer foi dizer: sim, sim, eu voltaria. Sim, eu avisaria. Sim, eu enfrentaria a zombaria, o descrédito, o peso de carregar essa revelação. E Jesus respondeu: então veja agora como cada um deve se preparar, porque o tempo está curto, e o relógio do céu já marca os últimos minutos. Depois da terceira escuridão, não havia mais nada a esconder. Jesus olhou nos meus olhos e disse: agora você verá o mapa da preparação, e dirá exatamente o que mostrar. Palavras podem salvar milhões, mas o silêncio pode condená-los. Num instante, as cenas mudaram. Eu já não via mais desastres, mas o tempo presente, o agora. Jesus me mostrou setembro de 2025, o mês em que estamos, e me deu instruções com datas, ações e ordens claras. O relógio do céu contava regressivamente, e Jesus me fez entender: quem não se preparar agora, vai perecer depois. Setembro de 2025, o alerta disfarçado. Jesus falou: setembro é o ponto sem retorno. Quem ouvir agora e agir, ainda terá tempo. Quem esperar por provas visíveis, verá apenas destruição. Vi pessoas comuns começando a armazenar comida, água, remédios. Vi outras zombando. Isso é alarme falso, profecias malucas. Mas nos olhos dos que obedeciam, havia discernimento. Jesus listou: comida não perecível para 90 dias por pessoa. Água armazenada em qualquer recipiente disponível. Banheiras, tonéis, garrafas, até baldes improvisados. Dinheiro vivo escondido em locais seguros. Bancos irão fechar. Cartões não funcionarão. Compra de um carro anterior a 1980. Ou pelo menos bicicletas e ferramentas manuais. Começo de conversas sinceras com vizinhos de confiança para formar alianças. Preparação espiritual intensa. Oração diária. Leitura da palavra. Confissão de pecados. Perdão liberado. Outubro de 2025. Expansão e comunhão. Jesus mostrou uma lista ainda mais urgente. Instalar aquecimento a lenha ou querosene. Separar roupas de frio. Cobertores, botas, velas, fósforos, lampiões e lenha suficiente para 3 meses. Treinar como viver sem energia por 3 dias consecutivos. Estocar medicamentos básicos e, se possível, antibióticos naturais. Iniciar hortas urbanas ou comunitárias. Participar de grupos de oração e sobrevivência espiritual. Ensinar os filhos a confiar em Deus, não na tecnologia. Vi lares se transformando em fortalezas de paz. Vi também casas cheias de luxo, mas vazias de sabedoria, se tornarem túmulos em dezembro. Novembro de 2025. A última chamada. Este será o último mês antes do início da primeira escuridão, disse Jesus. Quem esperar por dezembro para agir, não terá tempo. Completar o armazenamento de tudo. Reforçar janelas e portas. Estabelecer um ponto de encontro com familiares em caso de separação. Guardar suprimentos extras para ajudar outros.
estar em comunhão com outros cristãos dispostos a servir, fazer jejum de arrependimento, pedindo discernimento ao Espírito Santo, instalar sistemas analógicos de comunicação, rádios antigos, walkie-talkies, Sinalizadores. 15 de dezembro de 2025. O sinal inconfundível. Jesus me mostrou a cena em cores vívidas, auroras boreais sobre Dallas, Atlanta e até Miami. Verde, roxo, vermelho, luzes dançantes em céus onde nunca deveriam existir. Esse será o último sinal, disse ele. Quando os céus se acenderem, os homens terão apenas 6 dias, nenhum a mais. Nesse momento, vi o pânico nos olhos de quem esperou. Supermercados vazios, postos fechados, estradas travadas. Mas também vi a serenidade dos que creram antes, orando, unindo-se, recebendo até estranhos em suas casas. Esses são meus verdadeiros discípulos, disse Jesus. Eles não se prepararam apenas para sobreviver, mas para serem faróis na escuridão. Então ele me disse algo que queimou meu espírito como fogo puro. Ezequiel, muitos dirão que você espalha medo, mas o que estou te entregando não é medo, é misericórdia. Porque o medo paralisa, mas o aviso liberta. Senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto espiritual. Pela primeira vez, entendi o que realmente significa vigiar e orar. Jesus se aproximou e me falou em tom solene. Agora que você viu os preparativos, precisa entender o propósito. O objetivo não é preservar o corpo, é preparar a noiva, porque o arrebatamento se aproxima, e muitos pensam que estão prontos, mas não estão. Jesus me levou agora não para um local, mas para dentro de igrejas, milhares delas, mega-igrejas, congregações de bairro, capelas rurais, templos modernos e tradicionais, e em cada uma eu vi algo que me cortou a alma. Pessoas que se achavam preparadas, chorando no escuro. Esses são os que me chamam de Senhor, mas não ouviram minha voz, disse Jesus, enquanto caminhávamos entre bancos vazios e púlpitos quebrados. Anan, a igreja que falhou. Vi um culto acontecendo poucos dias antes da primeira escuridão. O pastor pregava sobre bênçãos e prosperidade. Dizia que Deus é amor e nunca deixaria seus filhos sofrerem. A congregação aplaudia, ria, zombava dos teóricos do Apocalipse. Mas dias depois, vi aquele mesmo templo cercado de pessoas gritando por água, quebrando janelas e roubando as Bíblias que antes ignoravam. Eles ouviram apenas o que queriam, ignoraram os profetas, ridicularizaram meus sinais, e agora são deixados. Os deixados que não serão arrebatados. Jesus me mostrou milhares de crentes sinceros, mas espiritualmente adormecidos. Pessoas que sabiam o linguajar do Evangelho, mas nunca cultivaram relacionamento real comigo. Ele disse, vi famílias ajoelhadas, clamando, Senhor, por que não fomos levados? Por que ainda estamos aqui? E a resposta dele foi como uma ferida aberta. Porque o arrebatamento não é para os que assistem cultos, é para os que vivem como noivos. E a noiva tem que estar pronta. O engano, eu sou salvo, está tudo certo. Essa foi a maior dor que vi. Cristãos que achavam que bastava frequentar igrejas, gente com anos de ministério, diplomas teológicos, líderes de louvor, até pastores, despreparados. Eles sabiam versículos, mas não obedeceram os sinais. Tinham fé para pedir milagres, mas não tinham fé para obedecer em silêncio. Esperavam ser arrebatados antes da crise, mas morreram nela. Jesus disse, muitos vão me ver face a face, mas não no arrebatamento, e sim no juízo, porque confundiram salvação com religiosidade. O julgamento começa pela casa de Deus. Então Jesus me levou a um lugar que jamais esquecerei. Um campo espiritual onde milhares de igrejas estavam alinhadas, mas algumas brilhavam como ouro, e outras eram sombras rachadas. O julgamento começará aqui, na minha casa. E ele mostrou. Igrejas que se prepararam. Tinham comida, mas também tinham oração. Tinham abrigo, mas também santidade. Essas floresciam nas trevas. Igrejas que apenas decoraram doutrinas, mas nunca foram corpo vivo. Essas ruíram em dias. Seus membros se dispersaram como palha ao vento. A minha igreja não é feita de paredes, ele disse. É feita de gente quebrantada, obediente, atenta.
O despertar dos que sobrevivem. Vi pessoas que zombaram do alerta e sobreviveram. Vi como o desespero os esmagou, mas também os quebrou de orgulho. Esses mesmo deixados ainda podem ser salvos, e muitos serão. Jesus então me revelou algo que me gelou o sangue. Após a terceira escuridão, haverá um último sopro de misericórdia. Aqueles que resistirem em fé verão o arrebatamento, mas não como esperavam. Virá no meio da reconstrução. Não será espetáculo, será colheita. Eu estremeci. Todo o meu entendimento sobre fim dos tempos se partia ali. A advertência. Jesus olhou nos meus olhos, como se cada célula do meu espírito tremesse. Você vai voltar. Vai dizer a todos: não basta saber de mim, não basta dizer que me ama, não basta orar uma vez por dia. É hora de viver como se eu voltasse esta noite, porque muitos morrerão esperando o arrebatamento, quando o arrebatamento já tiver passado por eles e levado apenas os vigilantes. A cena sumiu, o céu se escureceu por completo, e Jesus disse: agora você verá o que acontecerá com os que ouvirem e com os que zombarem. A diferença será o coração. A próxima visão me levou para um lugar que parecia estar fora do tempo e do espaço. Era como se eu estivesse diante de uma tela viva, e cada cena que se formava era a consequência direta das escolhas feitas aqui e agora, em setembro de 2025. Jesus estava ao meu lado, mas agora em silêncio absoluto. Ele não precisava mais falar. As imagens gritavam por si só. Primeiro, vi um homem, sozinho. Ele estava deitado no sofá, rolando o feed do celular. Assistia a um vídeo de um sobrevivente alertando sobre os 3 dias de escuridão. O vídeo dizia com todas as letras: guarde comida, guarde água. Jesus está avisando. O arrebatamento está próximo. Mas o homem riu. Disse: mais uma teoria apocalíptica. Já vi isso antes em 2012, depois em 2020. Tudo balela. Ele fechou o vídeo, abriu um aplicativo de comida e fez um pedido caro. Bebeu, dormiu e nunca acordou na manhã do apagão. Vi seu espírito sendo arrancado do corpo em pânicos, gritando. Mas eu era cristão. Eu cantava no grupo de jovens. E uma voz respondeu no espírito: você cantava, mas nunca obedeceu. Você zombou da voz que me representava. Depois, vi uma mulher simples, mãe de 3 filhos. Ela também viu o mesmo vídeo. E embora seu marido a tivesse chamado de louca, ela começou a guardar arroz, água, velas. Ela chorava, enquanto escondia latas de feijão na garagem, dizendo: Senhor, se for mesmo verdade, eu quero estar pronta. Durante a escuridão, sua casa foi um refúgio para 6 famílias. Ela usava um rádio antigo, orava com os vizinhos, aquecia sopa em um fogão de lenha e lia salmos em voz alta para os que choravam. Jesus sussurrou em meu espírito: essa mulher, que o mundo desprezou, será levantada como coluna do meu reino. Um divisor invisível. Vi um risco espiritual cortando o país ao meio. Não entre estados, não entre partidos, não entre ricos e pobres. Era uma linha entre os que zombaram e os que obedeceram. E essa linha dividia ruas, famílias, igrejas e até casais na mesma cama. 2 estarão dormindo. Um será levado, o outro deixado. 2 estarão orando. Um com o coração, o outro com a boca, disse Jesus. A diferença entre eles não era o quanto sabiam, mas o quanto se renderam. Comunidades que brilham nas trevas. Então vi grupos que se formaram após os alertas. Gente de diferentes estados, idades, raças, classes sociais, unidos não por ideologia, mas por discernimento. Eles plantavam juntos, oravam juntos, vigiavam juntos, tinham fogões a lenha, água armazenada, carros antigos, remédios, bíblias. Mas mais do que isso, tinham paz. Quando o país inteiro mergulhava em caos, eles cantavam. Quando os vizinhos saqueavam, eles compartilhavam. Quando a morte rondava, eles erguiam as mãos e declaravam vida. Jesus apontou e disse: esses serão as luzes do meu reino quando todas as luzes do mundo se apagarem. São meus verdadeiros discípulos, não porque sabiam todas as doutrinas, mas porque confiaram quando os outros riram. O julgamento dos zombadores. Por fim, vi as consequências dos que debocharam.
Vi pastores que disseram: isso é terrorismo espiritual, Jesus não manda medo, e depois morreram sem água, enquanto suas congregações entravam em pânico. Vi famílias que preferiram gastar com festas do que guardar mantimentos, morrendo de frio no segundo dia de escuridão. Vi influenciadores cristãos que zombaram publicamente dos alertas, e seus seguidores os amaldiçoando quando tudo que foi previsto se cumpriu. O amor, até o último instante. E mesmo assim, Jesus me mostrou algo que me desmontou. Ele ainda chorava por eles, ainda os amava, ainda teria perdoado, se tivessem crido em tempo. Eu avisei em sonhos, em sinais, em vídeos, em pregações, em catástrofes, mas muitos não ouviram. E o tempo acabou. O céu voltou a se abrir. A cena se dissolveu. E Jesus me disse: Ezequiel, agora que viu o que acontece com quem ouve e quem zomba, está pronto para ver o nascimento da igreja remanescente. O tempo das mega-estruturas acabou. O que vem agora é espiritual, é puro e será glorioso. Depois de tudo o que vi, os apagões, o colapso, as mortes, os gritos, os zombadores perecendo, Jesus me mostrou o que sobreviveria. E não era o que eu esperava. Agora te mostrarei o que vou levantar das cinzas. Ele disse: a igreja que sempre desejei, mas que poucos permitiram nascer. As igrejas que caíram primeiro, vi as estruturas gigantescas, mega-igrejas com paredes de LED, salões climatizados, palcos com mais luz do que oração, ruínas. Vi ministérios com milhões de seguidores online, desconectados, abandonados. O brilho acabou, os seguidores sumiram. E os líderes, alguns arrependidos, outros endurecidos, buscando respostas nos escombros. Jesus disse: construíram altares para si mesmos, mas não prepararam o meu povo. Agora verão quem me segue de verdade. Uma nova igreja, invisível, mas invencível. Então, como se uma nova aurora surgisse no meio das trevas, eu vi o nascimento de algo completamente diferente. Pequenos grupos, lares transformados em templos, famílias reunidas em volta de fogueiras, orando com intensidade. Vi jovens com Bíblias nas mãos clamando por sabedoria. Vi idosos ensinando as crianças a sobreviver e a confiar em Deus. Vi uma igreja que não dependia de som, palco, Wi-Fi ou título. Essa é a minha noiva, restaurada, despida de vaidade, vestida de santidade. Eles reconstruíram com o que tinha valor. Jesus me mostrou comunidades inteiras que renasceram nas sombras das cidades destruídas. Eles construíram casas comunitárias, onde ninguém passava fome, escolas dentro de igrejas, onde a Bíblia era o currículo principal, oficinas de sobrevivência e discipulado, onde se ensinava a cultivar a terra e o coração, redes de intercessão, onde cada casa era um altar de oração. E vi algo mais poderoso do que qualquer avivamento moderno, o Espírito Santo se movendo entre eles, como em Atos dos Apóstolos, doentes sendo curados sem hospitais, pessoas sendo libertas sem cultos profissionais, profecias, visões, línguas, milagres, em cozinhas, galpões e até celeiros. Eles não têm holofotes, mas têm a minha presença. Eles não têm diplomas, mas conhecem a minha voz. A igreja que vivia como noiva. Vi um grupo em Ohio, outro no Tennessee, um no Arizona, cada um com poucas dezenas de pessoas, mas todos com um mesmo espírito: pureza, serviço, vigilância. Eles jejuavam, intercediam, partilhavam o pouco que tinham. Eles não esperavam ser servidos, serviam. Não competiam entre si, honravam uns aos outros. E quando perguntavam se Jesus voltaria em breve, respondiam com lágrimas nos olhos: se ele vier hoje, estamos prontos. Se demorar, perseveraremos, porque agora já não vivemos para este mundo. Uma glória que nunca vi antes. Então Jesus me levou a um vale onde centenas de pessoas cantavam, sem instrumentos, sem microfones, sem paredes. O céu acima deles brilhava com uma luz que não era do sol. Era glória, pura, espessa, viva. Vi anjos pairando sobre eles. Vi o Espírito Santo como um vento visível tocando pessoas. Vi rostos banhados de paz em meio à escassez.
E ouvi Jesus dizer: esses são os meus selados, os que ouviram no silêncio, os que resistiram na dor, os que me buscaram na crise e não me abandonaram na fartura. Esses verão o arrebatamento e brilharão até o último segundo. A noiva mundial. Por fim, vi essas mesmas comunidades se conectando com irmãos de outros países, por sinais antigos, rádios, caravanas. Um novo corpo surgia, livre de estruturas, mas cheio de poder. Não havia denominações, não havia títulos, havia amor, unidade, missão. Jesus falou com voz suave, mas carregada de reverência: essa será a igreja que me receberá quando eu voltar. E para essa, eu virei como um noivo que não falha. E nesse momento, a terra estremeceu. Algo grande se aproximava. Jesus se virou para mim e disse: agora você verá os últimos preparativos. O tempo da terceira escuridão está à porta, e os que forem sábios se levantarão como líderes, mas os que esperarem mais um dia cairão junto com os sistemas que confiaram. O chão do mundo tremia sob meus pés. Era como se o tempo estivesse acelerando, como se cada segundo que passava empurrasse a humanidade mais perto de um limite invisível e irreversível. Jesus me olhou com uma intensidade que não consigo descrever com palavras humanas. Sua expressão era um misto de urgência, autoridade e compaixão desesperada. Ezequiel, agora te mostrarei aqueles que irão liderar o meu povo nos dias finais. Eles não serão famosos, não terão púlpitos altos, mas terão algo que o mundo perdeu: autoridade vinda do céu. O chamada dos escondidos. Vi pessoas que viviam no anonimato, homens e mulheres que ninguém conhecia, mas que o céu já havia marcado. Vi um mecânico em Ohio que orava todas as manhãs sem nunca pregar em público, uma viúva em Texas que tinha 200 litros de água guardados para vizinhos, um jovem ex-dependente em Arizona que jejuava 3 vezes por semana sem que sua própria família soubesse, um pastor rejeitado por sua própria congregação por pregar alertas incômodos, agora sendo procurado por centenas que zombaram dele. Jesus falou: esses são meus generais. Eles ouviram quando ninguém mais ouvia. Carregaram o peso do desprezo, mas não se calaram. Agora, eu os levantarei. Eles serão colunas no caos. Os 7 traços dos líderes da última geração. Jesus me revelou algo como um manual espiritual de liderança, gravado diretamente em meu espírito. 7 marcas que definiriam os que seriam usados por Deus na grande escuridão final. 1. Ouvem mais do que falam. Não estão em busca de palco, mas da presença. 2. Agem com sabedoria prática. Sabem preparar, cultivar, ensinar, liderar na escassez. 3. Têm autoridade, não posição. Não precisam de títulos. O céu os reconhece. 4. Vivem em santidade real. Não pregam pureza, vivem pureza. 5. Estão dispostos a morrer pelo que creem. Não fogem da dor. Enfrentam o escuro com fé. 6. Discipulam pelo exemplo. O lar deles é uma igreja. O quintal é um altar. O fogão é um púlpito. 7. Amam com profundidade espiritual. Sabem corrigir com lágrimas, abrigar com graça e servir com alegria. As casas de refúgio. Vi que esses líderes, mesmo sem saber, estavam construindo as casas de refúgio, profetizadas desde tempos antigos. Lugares simples, sem placas, sem status, mas cheios da presença de Deus. Jesus me mostrou centenas dessas casas espalhadas pelo interior da América. Vi elas surgindo também no Canadá, México e até em regiões remotas do Brasil, Colômbia, Argentina. Essas casas seriam abrigo para os que sobreviverem à terceira escuridão, escolas de restauração, centros de cura emocional e espiritual, bases de oração, 24 horas, focos de arrependimento e glória. O manual invisível Jesus me revelou que o Espírito Santo está distribuindo instruções espirituais específicas, personalizadas para cada líder da última geração. Essas instruções não estão em livros, não estão em canais do YouTube. Estão sendo liberadas diretamente nos joelhos de oração. Quem quiser liderar, precisa primeiro aprender a ouvir no silêncio, porque o meu exército será treinado em segredo e se revelará no fogo,
A advertência final aos líderes. Jesus se voltou para mim e disse com voz como trovão abafado: aos que são meus, eu digo, preparem-se com coragem, mas aos que fingem me seguir para ter influência, o vento que vem os arrancará pela raiz. O tempo das celebridades evangélicas terminou. Agora é tempo dos servos desconhecidos, que o inferno conhece pelo nome. A marcha silenciosa começou. Vi milhares desses líderes se movendo. Começaram a se conectar entre si. Não pela internet, pelo Espírito. Eles sabiam quando orar, quando jejuar, quando calar. E quando a terceira escuridão começasse, eles já estariam posicionados. Esses serão os condutores da minha noiva, até a hora do arrebatamento. O céu se fechou. Tudo ficou em silêncio. E então Jesus disse, como uma trombeta que só o Espírito escuta: agora, Ezequiel, veja o que acontecerá depois das trevas. Veja o retorno da luz e o surgimento da nova terra. A presença de Jesus me envolveu com uma luz tão intensa que, por um momento, achei que meu espírito seria consumido. Era como se todas as visões anteriores tivessem sido o prólogo. E agora, eu veria o verdadeiro propósito de tudo aquilo. As 3 escuridões foram juízo, mas também misericórdia. Agora te mostro o que vem depois do fogo, depois da fome, depois do frio. Aqueles que resistirem com fé verão o início de algo que olhos humanos jamais imaginaram. A terra depois da noite. A visão me levou para uma paisagem que parecia saída do Éden. Cidades em ruínas, sim, mas entre os escombros, vida brotando. Vi campos verdes onde antes havia concreto. Vi rios fluindo por entre prédios caídos. Vi crianças correndo livres em ruas onde antes só havia medo. Tudo o que o homem construiu em arrogância caiu. Agora resta o que eu mesmo plantarei com as próprias mãos. A reconstrução espiritual. As comunidades que sobreviveram, aquelas que se uniram em oração, jejum, generosidade, se tornaram os tijolos vivos de uma nova civilização. Igrejas tornaram-se centros de ensino, cura e serviço. Famílias reconstruíram cidades com valores eternos, não com tecnologia cega. Jovens lideravam com sabedoria e humildade. Os idosos eram conselheiros honrados, não esquecidos. A Bíblia era o centro de toda decisão. Não havia mais governos corrompidos. As lideranças agora eram espirituais, escolhidas pelo fruto, não pelo voto. Jesus disse: esses não reconstruíram para si, mas para mim. Agora eu habitarei no meio deles, como prometi desde os profetas antigos. Um avivamento nunca visto. O Espírito Santo se movia como vento constante. Não havia mais eventos de avivamento. O avivamento era o estilo de vida. Cada casa era um altar. Cada criança, um adorador. Cada adulto, um discípulo. E não havia mais divisão entre secular e sagrado. Tudo era consagrado. Vi batismos acontecendo em rios, lagos, fontes. Vi multidões quebrantadas de joelhos sobre a terra molhada, chorando, rindo, sendo curadas. Esse será o tempo onde o menor entre eles será como Davi, e o mais fraco será como um exército, porque nesse tempo eu mesmo serei a luz. Os preparados serão os fundadores. Jesus me mostrou aqueles que haviam obedecido os avisos, mesmo sendo desprezados. O homem que guardou água e foi chamado de louco. A jovem que jejuou por sua família sem ninguém saber. O pastor que perdeu a igreja, mas manteve a verdade. O grupo de oração que resistiu aos apagões com fé inabalável. Esses serão como os patriarcas da nova terra. Seus nomes não estarão em jornais, mas estarão gravados nos céus. A última trombeta. E então, tudo ficou em silêncio. Jesus ergueu a mão e, do céu, soou uma trombeta que não era som, era espírito. E naquele instante, viu o arrebatamento. Não como os filmes mostraram, não como multidões sumindo com barulho. Foi um sopro, um piscar, uma separação invisível. Aqueles que haviam permanecido fiéis até o fim, mesmo passando pelas trevas, foram tomados com um brilho dourado, não de seus corpos, mas de suas almas, e desapareceram em direção à glória. Jesus olhou para mim com um sorriso e lágrimas nos olhos. Eles não me negaram na dor. Agora eu os recebo na glória. O fim do tempo e o começo da eternidade.
A terra ficou em paz. Não havia mais correria, nem barulho, nem medo. A sensação era de que o tempo havia terminado, mas a vida estava apenas começando. Jesus se virou para mim uma última vez. Ezequiel, agora você entende. As escuridões não foram o fim, foram o crisol onde purifiquei os meus. O arrebatamento não é uma fuga, é uma coroação. Os que zombaram, morreram. Os que resistiram, reinarão. E os que me buscaram, serão meus para sempre. Fui puxado de volta. Senti como se meu espírito atravessasse 1000 dimensões. E quando abri os olhos, estava deitado em um leito de hospital, cercado por médicos chocados, máquinas apitando e uma enfermeira chorando. Mas eu não era mais o mesmo. Eu morri, fui ao inferno da humanidade e voltei com um aviso do céu. Agora você também sabe. As auroras virão, as trevas cairão. O mundo irá ruir, mas os que crerem se levantarão como colunas da nova terra. O tempo está acabando. O que você vai fazer com o que acabou de ouvir? Se você gostou desse lindo testemunho espiritual, deixe um like, comente suas impressões, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificações para assistir a cada novo vídeo e nos ajudar a espalhar essa mensagem para um maior número de pessoas. Até a próxima!